Professor Manuel Júnior. Vou trabalhar com vocês química, né? Na parte de físico-química, química B, aula 3, cálculo do grau de pureza, reagente limitante e excesso de reagente, tá? Bem como o rendimento de uma reação química. É muito importante, beleza? Ei, professor, você tá de bonezinho? Um dia eu vou explicar para vocês, eu vou falar quem que é esse bonezinho, tá bom? É porque os alunos me mandaram aí mensagem dizendo, professor, sua careca tá reluzente na filmagem. Tá ótimo, vou fazer maquiagem, beleza? Ótimo. Vamos para frente, que atrás tem gente? Bora lá? Estou indo? Estou indo. Ele vai. Uau, 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 uau. Vai, gente. Foi. Ei, grau de pureza ou pureza dos reagentes. Muito importante essa relação dentro de cálculos estequiométricos. Você descobrir quantidade de pureza, o que é puro dos participantes que reagem. Primeiramente, pureza dos reagentes é a determinação matemática do teor ou grau de porcentagem das substâncias de interesse para uma reação química, a partir de uma amostra inicial que você coloca para reagir, tá? Da matéria-prima. Por fim, a partir do conhecimento dessa massa real de reagente e da sua massa qualquer utilizada na reação química, os químicos, vocês irão realizar a seguinte regra de 3, simplesinho, para determinar a pureza de um reagente químico. Vamos lá? Vamos ver como que isso acontece? Então presta bem atenção. Eu vou diminuir aqui o Manuel Júnior para sua visibilidade ficar melhor. Coloquei ele aqui no meio. Preste bem atenção, meus queridos. Massa qualquer utilizada de um reagente está sempre para 100% de pureza. Ora, até porque você coloca a substância para reagir, não sabe qual é a porcentagem de pureza. Então nós levamos numa totalidade. Então igualamos a 100%. Embora a massa real do reagente, no que diz respeito à porcentagem de pureza, é quanto? X. Esse resultado ele vai fornecer o grau de pureza exato da matéria-prima que você está utilizando, bem como também o grau de impureza. Ora, se você sabe a quantidade que você colocou, se você tem ideia do que é puro, se você subtrair o que você colocou do que é puro, você tem a impureza. Logo, para calcular o grau de impureza, basta uma subtração simples, conforme eu estou demonstrando aqui, ó. O grau de impureza é aquilo que você colocou correspondente a 100% menos o que é puro. Isso vai ser a impureza. Fica com essa ideia? Belezinha? Não foge não. Rendimento de uma reação química. Professor, é importante nós sabermos o rendimento? Sim, ué. Você tem que ter ideia de quanto é o rendimento da sua reação química para as coisas ficarem bem mais óbvias no termo de reação química. O rendimento real de uma reação é a razão entre o produto realmente obtido e a quantidade teoricamente obtida, de acordo com o que você tem de dados na sua questão problema, tá ok? De acordo com o que você tem no exercício. Belezinha? Ótimo. Rendimento, então, é simples de se calcular. Coloquei vocês aqui numa situação problema agora. Veja bem, me acompanhe. Reagiu-se completamente 2 gramas de gás hidrogênio H2 com 16 gramas de O2, oxigênio. Estou produzindo 14,4 gramas de água H2O. Calcule o rendimento real desta reação química. E eu forneci dados das massas molares dos participantes. H2, 2 gramas por mol, O2, 32 gramas por mol, água, 18 gramas por mol. E vamos, baseado na aula anterior, na aula 2 de cálculo estequiométrico, porque rendimento, excesso e reagente limitante, está dentro de cálculo estequiométrico. Coloquei lá 5 passos para você. Já resumi dos 5, 2 num único passo. Digamos assim. Primeiro, temos que escrever a equação química de modo balanceado para saber o rendimento teórico dessa reação.
Então eu escrevi aqui, ó, o H2 reage com O2 e produz água. Até então ela não está balanceada. Vai ficar balanceada quando a gente determinar como coeficiente estequiométrico 2 na frente do H2. Temos aqui 4 hidrogênio, do outro lado eu tenho que ter 4. Tá aqui, ó, na água, 2 vezes 2 dá quanto? 4, está balanceado também. Coloquei o 2 aqui, balanceei o hidrogênio antes e depois da seta. Quando eu coloquei esse 2 aqui, preste atenção, quantos oxigênios você tem no produto? 2 oxigênios. Então eu tenho que ter 2 oxigênios no meu reagente. Que número multiplicado por 2 vai dar 2? 1, prof. Então tá aqui. Já determinei as proporções estequiométricas dos participantes na reação química. Proporcionalmente, você tem aqui, ó, presta bem atenção, faz a leitura comigo. A proporção é 2 para 1 para 2. Ótimo, professor. Se a proporção é 2 para 1 para 2, então vale a pena lembrar que nós temos 2 mols de H2 reagindo com 1 mol de O2 e produzimos 2 mols de água. Belezinha? Ótimo. Beleza. Ei, nós sabemos que cada mol de H2O, presta atenção, tem uma massa de 2 gramas. Como nós temos aqui 2 mols, vou ter um total de quantos gramas? 4 gramas de H2 inicialmente. Nós sabemos que cada mol de O2 tem a massa de 32 gramas. Como é que eu já tenho 1 mol, então, inicialmente estou começando com 32 gramas de O2. E, por fim, cada mol de H2O, 18 gramas, como nós temos 2 mols, 36 gramas. Tá, 2 vezes 18 deu 36 gramas. Fica com essa ideia, porque isso é muito importante. O primeiro e o segundo passo você já deu. Simples demais. Vamos para frente? Ei, vem aqui comigo. Disse que, teoricamente, 4 gramas de H2 reage com 32 gramas de O2. Nós vimos isso. E produzimos 36 gramas de água. Fiz isso no primeiro passo. Usando os valores dados no exercício, fazemos agora uma regra de 3 para descobrirmos o rendimento teórico. Porém, olha o que eu escrevi aqui, isso vai ser feito nos próximos passos. Tá ok? Mas antes de mais nada, eu estou rodando aqui com o Manuel Júnior, deixa eu só diminuir ele de tamanho e colocar ele aqui no meio. Porque o segundo passo é muito importante, meu querido. É importante dentro de cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico, quando nós estamos do título da aula. Verificar se há algum reagente em excesso. Excesso de reagente. Portanto, eu disse, é importante verificar se algum dos reagentes é limitante da reação, porque se ele acabar, a reação vai parar. Independente da quantidade em excesso que ainda tenha de qualquer outro reagente, ela vai parar. Para sabermos disso, basta determinar a quantidade de produto que seria formado por cada um deles separadamente. Mas antes de nós passarmos para o próximo slide, eu quero que você me acompanhe aqui numa ideia, tá ok? Vem comigo. Olha eu aqui. Gente, vou colocar vocês numa situação. Eu coloquei para reagir o ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio. Numa reação de neutralização, estamos obtendo sal e água, tá? Eu não quero me preocupar com o produto, não quero. O que eu quero dizer para vocês é que eu adicionei 10 gramas de ácido sulfúrico para reagir com 10 gramas de NaOH. Ou seja, coloquei quantidades iguais desses dois reagentes. E faço uma simples pergunta. Será que os 10 gramas de água, de ácido sulfúrico, vão reagir com os 10 gramas de NaOH? Será que deve ter algum desses participantes em excesso? Porque o excesso não reage. Aquele componente que você colocou em excesso, ele é o reagente limitante. Desculpa, aquele que você colocou em excesso, ele é o agente em excesso, o reagente em excesso. Aquele que não está em excesso é o reagente limitante. Ele que vai limitar a quantidade do outro participante na reação química. Então veja só,
Antes de mais nada, dentro de um cálculo estequiométrico, é escrever a equação. Segundo, balancear a equação corretamente, estabelecendo os coeficientes estequiométricos. Eu já vou balancear diretamente. Eu tenho aqui o 1 e o 2, tá ok? O 1 e o 2. Lembrando que eu quero saber qual desses reagentes está em excesso, utilizando a mesma massa de cada um deles. Proporcionalmente, nós temos 1 para 2 de NaOH, na qual verifico a quantia de 1 mol de H2SO4 reagido com 2 mols ou moles de quê? De NaOH. Descobri essa quantidade de matéria baseada na proporção estequiométrica. Ótimo. Então, gente, se eu colocar 10 gramas desse ácido para reagir com 10 gramas de NaOH, vai ter reagente em excesso? Não sei, professor. Você quer descobrir qual desses dois participantes estão em excesso? Primeiramente, qual dos dois? Qualquer um deles. Vamos escolher o ácido sulfúrico. Aleatoriamente, eu quero saber se é o ácido sulfúrico que está em excesso. Então, através de uma regra de 3, simples, você faz essa descoberta. Como? Ora, se eu tenho 1 mol de H2SO4, isso me fornece quantos gramas de H2SO4? 98 gramas. Haja visto que nós temos 1 mol, na qual você vai reagir com 2 mols de NaOH. Sabendo que cada mol de NaOH tem 40 gramas, então, em 2 mols nós temos 80 gramas. Se nós utilizarmos de 10 gramas de ácido sulfúrico, quanto que eu vou precisar da base? X. Está aqui. Eu estabeleci aqui uma regra de proporcionalidade, onde o produto do meio vai ser exatamente igual ao produto dos extremos. Filho, 80 vezes 10, 800. Dividido por 98, eu já fiz esse cálculo. Vai dar aproximadamente 8,16 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4. 8,16 gramas de ácido sulfúrico é o que você vai... 8,16 gramas de NaOH é o que você vai produzir quando você colocar 10 gramas de quem? Do ácido. Filho, eu nem preciso ir mais para frente com os meus cálculos para saber quanto que os 10 gramas da base vai reagir com o ácido. Por quê? Porque se eu já sei que 10 gramas do ácido só vai reagir com 8,16 gramas da base, professor, quanto que você colocou? Nós não colocamos 10 gramas? Eu coloquei 10 gramas da base. Se eu coloquei 10 gramas da base, 10 gramas do ácido só reage com essa quantidade, gente, é a base, o nosso reagente em excesso. Acabou. Se é o NaOH o reagente em excesso, o H2SO4 ele passa a ser o nosso reagente limitante. Foi ele que limitou a quantidade da base a ser usada na reação química. Se porventura eu pedir para você calcular qual é a massa que está em excesso de NaOH, ora, quanto que você colocou para reagir? 10 gramas. Coloquei 10 gramas. Os 10 gramas do ácido só vão reagir com 8,16 gramas de quem? Da base. Realizando esse cálculo simples de subtração, nós temos que, o que está em excesso da base é igual a 1,84 gramas é a massa que está em excesso. Então eu descobri através de regras de proporcionalidade, regra de 3, reagente em excesso. Descobri que ele é um reagente limitante. Não tem muita complexidade nisso. E o que eu fiz aqui, você faz para qualquer
descoberta, para qualquer problema, se deseja resolver, obter quem é o excesso, ou quem está em excesso, e quem é o limitante, o reagente limitante, ok? Então nunca se esqueça dessa ideia, leva para o resto de suas vidas acadêmicas, aliás, pré-vestibulantes, não é isso? Vamos voltar? Então voltamos aqui. Vocês perceberam que esse passo não foi difícil? Não foi difícil. Então olha só. Ei, tá aqui, ó, presta bem atenção. Vamos ter como parâmetro inicial o H2. Lembra? 4 gramas de H2 forneceu 36 gramas de água. Então, quando eu adicionei 2 gramas de H2, quanto que eu produzi de água? X. Resolvendo essa regra de 3, você vai perceber que X é igual a 18 gramas de água. Então, 2 gramas de hidrogênio irão produzir 18 gramas de água. A mesma ideia você traz para o O2, ok? Para o oxigênio, para o O2. 32 gramas de... Opa! É O2, tá, pessoal? Me perdoa, aqui é O2, ó. Aqui é O2. 32 gramas de O2 produz 36 gramas de água. Então, quando eu coloquei 16 gramas de O2, quanto que eu vou produzir de água? 16 vezes 36 dividido por 32 dá quanto? 18. 18 gramas de água foi o que você produziu. Ora, perceberam que a mesma quantidade de água produzida nas quantidades, que eu tenho a mesma quantidade de água produzida nas quantidades de reagente adicionado? Como deu a mesma quantidade de água produzida para os dois, eles reagem proporcionalmente e nesse momento não há reagente em excesso. Não há também, se não há reagente em excesso, não vai ter reagente que limita ninguém, então não tem reagente limitante. Professor, eu sempre devo fazer isso? Sempre deve fazer essa verificação. Quando ele não disser para você, vamos supor, se no exercício ele disse que o outro participante reagiu o suficiente com aquela quantidade que você adicionou desta substância. Então não tem reagente em excesso, não precisa se preocupar. Agora, quando ele deu a massa de 2 reagentes, pede a massa de alguém lá no produto, você tem que fazer essa verificação. Quem pode estar em excesso? A gente não faz conta com excesso. A gente faz conta, nós fazemos conta com aquilo que não está em excesso. Vamos para frente no terceiro passo? No terceiro passo nós temos o seguinte, presta bem atenção. Eu vou diminuir o Manuel Júnior de novo, novamente colocar ele aqui neste cantinho. No terceiro passo, basta relacionar agora o rendimento teórico de água com o rendimento real obtido nessa reação química, que foi dado lá no enunciado. Quando você colocou aquelas quantidades de hidrogênio e de oxigênio para reagir, ele disse que você obteve 14,4 gramas de água. Foi ou não foi? Foi. O rendimento teórico está para 100%, então o rendimento real está para X. Essa é a ideia. Se você pegar o rendimento real, multiplicar por 100 e dividir pelo rendimento teórico, você acha o rendimento da reação química. Ou, vamos fazer uma regra de 3? 18 gramas de água está para quantos por cento? 100% foi o que foi produzido inicialmente. Só que ele disse que aquelas quantidades que você adicionou dos participantes só iria obter 14,4 gramas de água. Então isso está para X, rendimento teórico e rendimento real. Por regra de 3, onde o produto do meio é igual ao produto dos extremos, nós temos 14,4 vezes 100 dividido por 18, dá quanto? 80%. 80%, então, é o rendimento desta reação química. Fácil, 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 molezazá. Não tem muito o que se preocupar. Tem mais um exemplo aí, professor? Vamos ver. Ah, eu tenho mais um, que legal. Vamos para frente, que atrás de você tem gente. Numa reação de produção de amônio NH3, reagiram 360 gramas de gás hidrogênio em quantidade suficiente de N2. Este dado, gente, nos afirma que não tem reagente em excesso, porque a quantidade que você adicionou de hidrogênio está reagindo
na mesma proporção de N2, tá? Porém, a sua reação só tem um rendimento de 20%. Qual foi a massa de amônia que você obteve nessa reação com apenas 20% de rendimento? Então, aqui eu vou dar alguns passos básicos. Primeiro, montei a equação. Segundo, balanceei a equação. Determinei a proporção estequiométrica e a quantidade de matéria de cada substância. Mediante as massas molares, inicialmente nós temos 28 gramas de N2, que é a massa de 1 mol. Nós temos 6 gramas de H2, que é a massa referente a 3 mols, cada mol 1 grama, 2 gramas. Então, 3 mols, 6 gramas. A massa de amônia, que é igual a 34 gramas. De onde veio esse 34? Se 1 mol de amônia você tem 17 gramas por mol, tá aqui, ó. Em 2 mols nós temos 34 gramas. Beleza? Vamos tomar como referência só o gás hidrogênio, cujo foi a massa utilizada na reação química. Foi dada no exercício problema. Beleza? Ótimo. Vamos para frente? Segundo passo. Foi aquilo que eu já havia dito. Visto que o enunciado disse que usou uma quantidade suficiente de nitrogênio, já sabemos que não há reagente em excesso, então não precisa se preocupar. Vamos tomar apenas como referência o gás hidrogênio, cuja massa foi dada lá no exercício. Então, nós sabemos que 6 gramas de H2 irão formar, 34 gramas de NH3. Logo, se você adicionar 360 gramas de H2, que massa de NH3 você vai produzir? Mais uma vez, meus amores, regra de 3, 360 vezes 34 dividido por 6 dá quanto? 2.040 gramas de amônia. Foi o que você produziu adicionando 360 gramas de H2. Eu já vou te alertar. Se essa reação rendesse 100%, seria essa massa de amônia produzida. Só que lá no exercício ele disse que a sua reação só rendeu quantos por cento? 20%. Professor, esse exercício é o contrário do anterior. Eu costumo dizer para os meus alunos, quem sabe ir tem que saber voltar. Quem sabe ir tem que saber voltar. Beleza? Lá no terceiro passo, nós temos o seguinte. O rendimento teórico está para 100%. Logo, o rendimento percentual está para X. Quanto que, teoricamente, você tem produzido? 2.040 gramas de amônia. Só que a sua reação só rendeu 20%. Isso corresponde a quanto? X gramas. Então vamos lá, continha básica. 2.040 vezes 20, produto do meio, é igual ao produto dos extremos, dividido por 100. Logo, X será igual a 408 gramas de amônia. A reação de 360 gramas de gás hidrogênio, com rendimento de 20%, só fornece 408 gramas de amônia. Meus amores, pupilos e pupilas, embora seja simples o enunciado, é dessa maneira que você vai responder qualquer um outro de qualquer complexidade, qualquer um outro exercício. Isso aqui é uma base importante, beleza? Professor, tem outro aí? Ué, a gente pode ver. Vamos analisar? Vamos ver se tem outro aí. Xixe, já acabou? Já acabou. Meus amores, muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou da aula, dê um like e se inscreva no nosso canal. Não esqueça de apertar o sininho. Fui! Um beijo, um queijo, até a próxima e se protejam!